dia, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Que bom a gente estar aqui nessa manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E nós vamos agora caminhar para o final da nossa revista, onde a gente vem falando sobre essa temática da aliança e as suas implicações para a nossa vida como aliançados do Senhor. Então, a gente trabalhou essa temática ao longo desse trimestre e nós vimos que estar em aliança com o Senhor, nessa aliança que foi iniciada por Ele, que foi estipulada por Ele, nos traz benefícios. É a graça de Deus agindo conosco. Os irmãos podem citar alguns desses benefícios? De ser parte dessa aliança com o Senhor, de ser aliançado com o Senhor? Nisso a gente vai recapitulando o que a gente já falou. Nós falamos, por exemplo, que Cristo é o nosso mediador. Isso é algo fundamental, porque Cristo é aquele que vai cumprir a exigência da lei no nosso lugar. Ele vai prestar a obediência perfeita a algo que a gente nunca conseguiria fazer. Então, Cristo é o nosso mediador. Isso é uma bênção que Deus nos concede por graça e, ao mesmo tempo, Ele vai assumir as nossas dívidas, Ele vai pagar o preço dos nossos pecados por meio do seu sacrifício perfeito. Então, estar em aliança com o Senhor é você pertencer a Ele. Isso é uma bênção que o Senhor nos concede, é graça. É nós sermos, como a lição vai trabalhar, sermos declarados justos, sermos justificados. Nós lemos Efésios capítulo 2, mas se a gente olhar, por exemplo, o capítulo inicial de Efésios capítulo 1, quando você caminha pela carta de Efésios, olha comigo o capítulo 1, por exemplo. Você vai perceber aqui no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, a obra do Deus Trino na salvação. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando com o propósito de salvar um povo para si. E você vai perceber que tanto no versículo 6, quanto no versículo 12, quanto no versículo 14, uma mesma expressão se repete: para louvor de sua glória. Então nós fomos salvos pelo Senhor para louvor de sua glória. E essa salvação, quando agora nós olhamos para o capítulo 2, nós vemos o nosso estado inicial, mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Mas o Senhor diz lá o versículo 8, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a... E isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, pertencemos ao Senhor, isso é uma bênção que o Deus nos concede. Só que a gente também entende que isso nos traz obrigações, meus irmãos. Ser salvo é uma bênção, mas também tem implicações sérias para a nossa vida. Quais seriam essas implicações? Nós podemos viver da mesma forma como nós vivíamos antes? Não. Nós somos nova criatura, nós não podemos viver a vida debaixo dessa aliança com Deus de qualquer maneira. Nós devemos viver uma vida santa, viver de um modo agradável a Ele. Nós fomos salvos para louvor de sua glória. Então nós devemos viver uma vida para a glória do Senhor. Nós vimos que essa aliança precisa se manifestar na nossa casa. Como ela se manifesta na nossa casa? Quando nós nos reunimos para ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, ensinar acerca da vontade do Senhor para a nossa casa, estudando juntos a sua palavra. Então isso se reflete na nossa casa. Isso se reflete na nossa condução dentro da igreja, na forma que a gente vive a vida de fé. Nós somos irmãos. Veja só essas pessoas ao seu redor. São irmãos seus, irmãos na fé. Irmãos muito diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros. Muitas coisas nós podemos apontar que diferem uns dos outros, que nos diferem uns dos outros. Mas tem algo em comum que nos une. E o que é? O Senhor, Cristo. Cristo é o elo, é aquele que nos une. Então nós temos essa bênção de pertencer ao Senhor e implicações de viver essa fé de uma maneira que agrade ao Senhor num viver santo,
de trazer essa fé para a nossa família, essa relação pactual com o Senhor vivenciada dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade de fé. Essa aliança deve se refletir na nossa vida como um todo, tudo isso para a glória de Deus, como a gente vê em Efésios capítulo 1. E agora a gente vai caminhar para o final da revista. Nós vamos falar sobre o amor de Deus e também as suas implicações, as consequências de ser amado pelo Senhor. Vamos ler a introdução? Olha a introdução da revista. Eu vou pedir aqui para a Anitta fazer a leitura. Pode ser, Anitta? O lar da aliança deve ser um lugar a qual sentimos que pertencemos. A maioria de nós luta com a questão de aceitar as pessoas e circunstâncias e com nos sentirmos aceitos pelos outros. A aceitação de nós mesmos, de nossas circunstâncias e das pessoas com quem convivemos é proporcional à convicção de que somos aceitos diante do trono de Deus. Obrigado. Nessa introdução ele começa falando sobre aceitação, e ele vai falar sobre a aceitação de nós mesmos, sobre a aceitação das circunstâncias e dos outros. Então a gente pode dizer que o amor de Deus nos assegura que nós somos aceitos perante Ele, o amor de Deus nos assegura o seu cuidado por nós, e o amor de Deus também nos assegura, quer dizer, nos leva a replicar esse amor com as pessoas ao nosso redor. Então a gente vai ver como é que a revista vai trabalhar isso. E o primeiro ponto que o autor aqui da lição nos traz é resultados da visão da glória de Deus. E ele traz como exemplo inicial a conversão de Paulo. Nós já estudamos aqui a carta de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, desculpa, e nós vimos a conversão do apóstolo Paulo sendo retratada no capítulo 9. Lembra que ele estava indo para Damasco com cartas para que pudesse prender os cristãos. Então, na estrada de Damasco, ele tem uma visão do Cristo ressurreto. O que Jesus diz a ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, meus irmãos, perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Então, nessa visão que Paulo tem, e vale destacar que Paulo era um homem muito zeloso da sua fé. Esse zelo que ele tinha pela fé dele fazia com que ele entendesse que o cristianismo era uma ameaça à sua própria fé, por isso ele perseguiu os cristãos. Então, no caminho, nessa estrada, ele tem essa visão de Cristo, e essa visão transforma a sua vida de tal maneira que o currículo que ele tinha, porque Paulo era um homem muito culto, era um homem totalmente capacitado dentro de tudo aquilo que a sua fé exigia dele. Ele tinha todos os requisitos, todos os cursos, a gente poderia assim dizer, e ele olha para aquilo tudo e ele diz aos seus leitores que aquilo não representava nada em comparação com aquilo que Cristo colocava diante dele. Então a gente percebe que houve uma mudança real na vida de Paulo. Agora, nem toda conversão precisa necessariamente ter toda essa dramaticidade, né? Porque a gente está acostumado a ouvir aí fora, né? Tem aqueles pregadores que vão contar testemunho. E o testemunho da pessoa é tão tenebroso que você pensa assim, gente, é um filme de terror a vida da pessoa. E às vezes a ênfase do testemunho é tanto na sua vida anterior, e quando ele vai falar daquilo que Cristo fez na sua vida, ele se resume apenas ali o finalzinho, a conclusão. Então acaba sendo uma conversa onde ele vai apresentar tudo que ele fazia de errado. Então nem toda conversão precisa ser tão dramática assim, né? Ter elementos tão radicais, né? De transformação. Mas a gente pode entender que a conversão que Paulo aqui destaca, essa questão radical que acontece, pode ser que nada disso se repita na nossa vida, né? Da forma como foi com Paulo, tendo uma visão do Cristo ressurreto. Mas uma coisa precisa ser comum a todos nós: a transformação da vida. Essa conversão fica clara, precisa ficar clara no coração do nosso coração e das pessoas ao nosso redor. A nossa vida é mudada. Então a gente talvez não tenha uma história radical de conversão. Eu não vivia no ambiente de drogas. Eu não vivia, não fazia isso, não fazia aquilo.
mas Cristo entrou na minha vida e me transformou. Então, a nossa história é uma história de mudança. Essa conversão traz mudanças visíveis, principalmente no nosso interior, no nosso coração, uma mudança que afeta o nosso ser de maneira integral. Então, a nossa conversão precisa ter uma transformação que seja visível. E o sentimento e esse sentimento daquele que passa pela conversão é o que o autor da lição coloca aqui no final dessa sessão 1. Ele coloca uma pergunta assim, olha, quando entendemos que Jesus é Deus, o justo, nós nos curvamos em submissão e perguntamos, o que queres que eu faça? Em outras palavras, o que eu posso fazer agora, Senhor, para trazer glória a Ti? Esse é o sentimento daquele que passa pela conversão. O que eu preciso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer para retribuir? Não é para ser salvo, mas por ser salvo, o que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer para retribuir esse amor que me alcançou? Então, o que vimos até aqui é que a conversão implica em um desejo de fazer a vontade de Deus. É uma mudança na nossa vida que nos leva a desejar fazer a vontade do Senhor. E a gente entra para a seção 2, justificados pela fé no justo. Algo que a conversão nos traz é a compreensão de que nós somos amados por Cristo. Isso é um ponto muito importante. Não há, meus irmãos, a necessidade de nós duvidarmos do amor de Deus. Muitas vezes a gente quer ser convencido do amor de uma pessoa, e uma forma de fazer isso é pedir que a pessoa prove para a gente que ela nos ama. Se você me ama, faz assim. Se você me ama, me dá aquilo. E as pessoas às vezes querem que alguém prove o seu amor para com ela, fazendo a sua vontade. Há momentos que os pedidos são até justos, mas, meus irmãos, o amor não pode ser medido dessa forma. Eu não posso medir o amor da minha esposa por mim pelo fato de eu exigir que ela faça sempre o que eu quero. Não é assim que a gente mede o amor. Porque no momento que aquela pessoa não fizer a nossa vontade, você não me ama. Porque se você me amasse, você me dava aquilo que eu estava querendo tanto. O problema é que a gente quer levar isso para o nosso relacionamento com Deus. É errado no nosso relacionamento com o próximo, e é muito mais errado no nosso relacionamento com Deus. Porque se Deus não atender os desejos do nosso coração, vai ter gente que vai dizer assim, o Senhor não me ama. Ele não fez aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu estava buscando, e a gente ignora que o maior de todos os benefícios que nos foi feito pelo Senhor, por graça somente, sem que a gente merecesse, foi a salvação que Ele nos concede. E a gente quer medir o amor de Deus por outras bênçãos menores, não é? A gente quer medir o amor de Deus. E quando Deus permite que a gente entre pela porta do sofrimento, a gente acaba pensando então que Deus não nos ama. Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, Ele não permitiria que eu passasse por esse sofrimento, passasse por aquela dor. E a maior de todas as bênçãos já nos foi dada. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Quero ler o versículo 8 ao versículo 11. Então eu não posso medir o amor de Deus pelo fato dele não me conceder sempre aquilo que eu quero. Ainda que Ele não nos desse mais nada, o simples fato dele ter nos salvado, ter feito uma aliança conosco, isso é a maior de todas as bênçãos. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8, eu quero convidar os irmãos a ler juntos. Vamos ler juntos? Mas prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só parando nesse versículo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter dado a sua vida, ter morrido por nós. E qual era a nossa condição quando Cristo morre por nós? Sendo nós ainda o quê? Pecadores. Não havia sequer algo
na nossa vida que justificasse que Deus fizesse tal coisa por nosso favor. Porque é muito simples, se a pessoa me agrada, faz alguma coisa que está me agradando, se ela faz a minha vontade, eu querer fazer algo de bem por ela, é natural. Mas quando eu tenho diante de mim uma pessoa que faz algo sempre contra a minha vontade, que é minha inimiga, que está em inimizade comigo, como eu posso fazer algo de bem para ela? Somente Deus consegue isso, e Ele faz isso, Ele prova isso por meio do amor de Cristo. Diz o versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, olha o que Paulo escreve, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus irmãos, a maior de todas as bênçãos já nos foi dada. Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores em inimizade contra o Senhor, e nós somos justificados pelo seu sangue, salvos da ira de Deus. Eu quero ler a revista com os irmãos, a seção 2. Eu vou pedir para o nosso presbítero Jorrênio, nosso leitor oficial, um dos nossos leitores oficiais, fazer essa leitura. Justificados pela fé no justo. Quando viu Jesus como o justo, Paulo obedeceu à visão celeste da glória, porque compreendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16 e 17. Paulo foi movido por compreender que Jesus, o justo, o amava. Paulo era judeu e conhecia a promessa do pacto. Ele compreendeu que Jesus é o cumprimento da promessa e recebeu a bênção da aliança. Paulo ensinou que somos justificados pela fé, Romanos 3, 22 a 24, verso 28, em Cristo, mediante o qual temos acesso à graça de Deus, sendo salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Deus derramou em nós por meio de Jesus. Ante o trono do julgamento de Deus, todos nós estávamos condenados. Somos todos pecadores e o veredito que merecemos é a morte. Mas pela graça de Deus, Jesus recebe o débito de nosso pecado e nos dá crédito da justiça. A graça não muda o fato de sermos pecadores, mas muda a nossa posição. Agora podemos nos colocar na presença do santo juiz sem sermos consumidos por sua santa justiça. Somos bem recebidos e aceitos por causa da justiça de Jesus. Nossa dívida está totalmente paga e somos adotados na família de Deus, tornando-nos co-herdeiros do que por direito pertence ao Filho unigênito de Deus. Nossa posição diante de Deus nunca mudará, porque Jesus não muda. Quando Deus olha para seus filhos, vê Jesus. Não precisamos trabalhar para merecer a aceitação de Deus. Somos aceitos por causa de Jesus. Somos aceitos diante de Deus por causa de Jesus. Ele aqui cita, no terceiro parágrafo, ele faz lembrança da pergunta 33 do breve catecismo, que diz assim: o que é justificação? E a justificação é o ato livre da graça de Deus, no qual Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então, Deus, Ele nos aceita. Nós somos aceitos por Deus, não por base em nossos méritos. Não há nada em nós que pudesse fazer com que nós fôssemos aceitos pelo Senhor, mas por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo na cruz, que paga o preço dos nossos pecados. A sua justiça, a justiça de Cristo é acreditada a nós, é imputada a nós, e nós somos aceitos pelo Senhor. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar algo com os irmãos que eu acho importante trazer essa aplicação dentro do contexto daquilo que a gente está falando. O amor de Deus por nós, pelos seus filhos, é algo inabalável.
E o que nos assegura o amor de Deus não são as circunstâncias da vida, acabarem sendo da forma como o que a gente quer. O que nos faz, meus irmãos, o que nos assegura o amor de Deus, não é que a vida tem que ser da forma como a gente sonha. É o preço que foi pago por nós, que nos transformou, que mudou a nossa condição. Isso é visto no sacrifício de Cristo. Na cruz nós temos o amor e a ira de Deus expressa ali de modo claro. Ira do Senhor contra o pecado e o amor de Deus expresso na cruz pelos seus filhos. Então Jesus morre na cruz por causa do amor de Deus pelo seu povo. Tem um autor, Timothy Keller, escreveu certa vez assim, olha, todo amor que transforma vidas é um sacrifício substitutivo. Todo amor que transforma a vida é um sacrifício substitutivo. E ele traz algumas ilustrações, eu separei 2 ilustrações. Pensa numa pessoa certinha, que não faz nada de errado. Você conhece alguém assim? A pessoa não faz nada de errado, é uma pessoa muito agradável, ela é muito simpática e ela não tem problema nenhum. Andar do lado dessa pessoa é muito bom, é maravilhoso. Andar junto com essa pessoa é agradável, não custa nada para a gente. É um prazer você caminhar do lado de alguém agradável, que não tem problema, né, que não faz nada de errado, isso é muito bom. Agora imagine uma pessoa cheia de problema, totalmente necessitada, cheia de problema físico, problema emocional. Amar essa pessoa traz um custo, vai trazer um custo para a gente. É impossível amar essa pessoa sem que a gente sofra algum tipo de impacto. Para amar essa pessoa, a gente precisa se envolver na vida dela. E a gente se envolve na vida dela de tal forma que os problemas dela acabam também passando de certa forma para a gente. Nós somos afetados pelos problemas daquela pessoa. Quando a gente encontra alguém assim, o que a gente faz? Corre. Normalmente, quando a gente começa a conversar com alguém que é problemático, o primeiro momento que a gente pode escapar, a gente escapa. Não, espera que eu vou aqui rapidinho. E você sai e você foge dessa pessoa, porque estar ao lado de uma pessoa assim é estressante, é desgastante, cansa, tira as nossas forças. Só que para aquela pessoa se recompor, para que haja, para aquela vida uma restauração, é necessário que alguém caminhe ao lado dela. Porque sem ajuda, a tendência dessa pessoa é se afundar cada vez mais. Então, para amar essa pessoa, é preciso um sacrifício substitutivo. Precisa alguém que seja capaz de dar a sua própria vida para ficar ao lado daquela pessoa e caminhar com ela. Um outro exemplo que ele vai trazer é dentro do lar. Os nossos filhos, quando nascem, eles são totalmente dependentes de nós. E o amor de um pai, o amor de uma mãe precisa fazer, às vezes, que eles renunciem à sua própria vida para poder cuidar daquela vida pequenininha que está ali. Quando nasce, troca a fralda, é choro, de madrugada, acorda, quem vai? Vai você, não, então, vamos revezar. E ali todo aquele movimento que cansa, que desgasta. Só que quando a criança cresce, isso muda. Talvez o trocar a fralda não precise mais, né? Com certeza, né? Ela vai ganhando independência nesse sentido. Mas há ainda uma necessidade de envolvimento com aquela vida. Isso vai requerer de nós um sacrifício substitutivo. É abrir mão da sua liberdade, é sacrificar o seu tempo, é sacrificar, às vezes, coisas importantes para você, para que você possa ficar ao lado daquela criança enquanto ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. Porque elas vão crescendo, mas ainda continuam dependentes. A gente tem que investir nossa vida nelas. Não é porque a criança chegou 5, 6, 7 anos que eu vou abandonar ela, a sorte dela. Então eu tenho que caminhar do lado dela. Eu tenho que parar para ouvir. Aí a criança volta da escola, né? Às vezes a Alice volta da escola. Pai, aconteceu algo. Na perspectiva dela era algo muito grave, muito grande. Na minha perspectiva, que bobeira. Mas é sentar, ouvir, é aconselhar, isso desgasta. Então, é conversar, tirar suas dúvidas, orientar, dar bronca, isso não traz um desgaste para a gente, porque o que é mais fácil? Fica sentado aqui, toma o celular, toma a televisão, não me perturbe.
ou você gastar tempo ao lado dela. Então, há um sacrifício substitutivo. Cuidar de filhos dá trabalho, e a gente quer que eles cresçam, que eles sejam espiritualmente saudáveis, porque eles podem crescer fisicamente, mas podem vir a ser pessoas problemáticas, imaturas, cheias de carência. Então, o que o Keller fala, né? Ele diz assim, olha, ou nós nos sacrificamos pelos nossos filhos, ou serão eles que terão que pagar um sacrifício. Então, em outras palavras, né, a gente investe, dá a nossa vida por eles agora, para que no futuro eles possam ser realmente independentes. Caso contrário, eles vão sofrer. Então, como ele disse, todo amor verdadeiro é um sacrifício substitutivo. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê esse sacrifício substitutivo de modo perfeito. É Cristo vindo em direção a pessoas problemáticas, pessoas cheias de problema, e chamando a gente para andar com Ele. É Cristo pegando nós, que muitas vezes somos tão imaturos, e sentando conosco e nos ensinando, nos orientando dia após dia. É Cristo pagando o preço pelos nossos pecados. É Cristo subindo a cruz e morrendo por amor a nós, dando a sua vida por amor a nós, vivendo a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver. É Cristo que vivia em amor pleno, eterno, junto ao Pai, abrir mão da sua glória para se fazer como um de nós. Ele morre na cruz, a sua justiça é atribuída a nós. E quem nós somos? Nós somos pecadores, inimigos, malcriados, resmungões. Nós éramos cheios de carência e ainda assim Ele nos amou. Romanos 5 que nós lemos, veja o versículo 7. A gente leu a partir do 8. Mas olha, vamos ler o versículo 6 e o 7. Diz assim, olha, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo está dizendo aqui assim, olha, por uma pessoa justa, correta, não precisa morrer por ele. Por uma pessoa boa, pode ser que precise. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos justos nem bons, pecadores. E Ele paga o preço, Ele dá a sua vida por nós. E a gente caminha, seção 3, bênção e advertência do pacto. O que Ele vai tratar nessa sessão? Ele vai falar sobre como Deus, então, nos salva e nos insere nessa aliança com Ele. E Ele vai falar da importância de nossos filhos, de tomarmos os nossos filhos e fazer com que eles também conheçam a vontade de Deus, para que eles sejam transformados. Essa aí é uma bênção ser salvo, mas como aquele também coloca, é também implica que a gente pegue os nossos filhos e ensine a eles, pregue a eles, apresente o Senhor a eles, para que eles também sejam transformados. Eu quero ler os 2 últimos parágrafos dessa sessão. Pode ser, Rodrigo, você lê, por favor? Da sessão 3, os 2 últimos parágrafos. Seção 3. Bênção e advertência do pacto. Da bênção pactual resulta a advertência pactual, que é a natureza familiar e comunitária. Temos um exemplo disso em Levítico 20, de 2 a 5, em que os filhos de Israel são advertidos contra o pecado de darem seus filhos ao deus Moloque. De fato, as famílias e as igrejas precisam orar com urgência e fervor para que a luz da face de Deus nos aponte os deuses deste mundo e nos torne destemidos para tomarmos nossos filhos desses deuses. Nós passamos para nossos filhos a natureza corrupta do pecado, mas Deus, em sua misericórdia, pôs em nossas mãos os meios de agirmos contra essa situação, levando nossos filhos a conhecerem as obras e a vontade dele. Assim, a natureza corrompida que receberam de nós será transformada pela graça de Deus. Um coração novo e um espírito reto lhes será dado, e eles estarão preparados para fazer o mesmo com seus filhos, com os filhos deles. Então, o que o autor aqui coloca é que
uma vez que nós estamos debaixo de uma aliança com o Senhor, Deus nos abençoa e, como consequência, é essencial que nós agora tomemos os nossos filhos e apresentemos o Senhor a eles, para que eles também possam ser transformados pelo Senhor, assim como nós fomos transformados, e isso é um processo que vai passar de geração para geração. É pais que ensinam seus filhos, e esses filhos então vão ensinar a sua geração aos seus filhos e assim por diante. Então isso é um processo, como diz, eu até já falei sobre isso no Salmo 107, numa das lições passadas. É nós prepararmos os nossos filhos, ensinando o Evangelho a eles, para que eles possam também ensinar a sua geração. Seção 4, aceitação, um valor familiar. Então, fazendo um breve resumo, até o momento a gente viu que a lição fala sobre sermos aceitos por Deus em Cristo. E aqui ele vai trazer o reflexo disso para a nossa vida, para a vida do próximo, né? Sobre o fato de nós termos que acolher as pessoas, né? Diz assim o primeiro parágrafo: a ética bíblica da aceitação mútua não é a da cultura mundana da tolerância. O princípio secular da tolerância desconhece a realidade do pecado. Seu propósito é o prazer e o interesse próprio definidos pelo ser humano. Então, esse primeiro parágrafo é interessante porque ele vai fazer um contraste entre o princípio de tolerância pregado no meio secular e o da aceitação mútua que ele vai tratar aqui nessa sessão. Qual é a diferença? A diferença é que a tolerância, debaixo da perspectiva do pensamento desse mundo, desconsidera o pecado. Ele não leva em consideração que o pecado afetou a todas as pessoas. Então, ele vai estar pautado em questões definidas pelo próprio ser humano. E nessa perspectiva mundana, né, de acordo com o pensamento desse mundo, se a gente falar contra um tipo de comportamento pecaminoso, nós estamos sendo o quê? Intolerantes. A gente precisa aceitar a pessoa como ela é, ser tolerante com o viver dela, com a forma como ela vive o mundo. Esse é o princípio de tolerância de acordo com a perspectiva mundana. E o ponto aqui não é esse, o princípio da aceitação bíblica que nós estamos falando aqui é diferente. É entender que nós fomos aceitos por Cristo e assim como Ele nos acolheu, nós acolhemos os outros para a glória de Deus. Eu vou pedir aqui para a Tatiane, por favor, ler os 2 últimos parágrafos. Começa aqui no aceitamos. Aceitamos a nós mesmos e nossas circunstâncias ao saber que somos aceitos por Deus. Ficamos livres para amar, aceitar e apreciar os outros, em vez de vivermos concentrados em nós mesmos. O entendimento da justificação nos dá segurança e nos liberta da necessidade de sempre conferir se os outros estão aprovando nossas escolhas. Somos libertados de uma mentalidade de valorização e de aceitação por desempenho, por resultados. Por não precisarmos merecer o amor de Deus, também não precisamos manipular para conseguir que as pessoas nos amem. Da mesma maneira, para aceitarmos as outras pessoas, não dependemos de elas viverem à altura de nossas expectativas. Temos pressa de reconhecer e abandonar nosso pecado. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais vemos nosso desmerecimento e mais buscamos sua graça. Desaparecem barreiras econômicas, raciais, de sexo e de idade. Em nosso papel de pais e avós, ficamos livres da tentativa de autopromoção por meio dos feitos de nossos filhos. Ficar livres da arrogância de servir aos nossos próprios interesses, em troca do desejo de louvar e glorificar o justo, criar a atmosfera de aceitação, apreciação e afirmação, em lugar de competitividade, confusão e conflito. Obrigado. Então, nesses 2 parágrafos que nós lemos, eu quero destacar alguns pontos. Há outros pontos também, mas tem 4 pontos aqui que eu acho importante a gente falar sobre. O primeiro ponto é que eu não preciso me sentir pressionado a sempre agradar os outros para obter sua aprovação. Venha comigo em 1 Coríntios 4, um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 4. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram,
A ideia aqui é assim, olha, eu fui acolhido por Deus. O Senhor me aceita, Ele me salvou, Ele me comprou para Ele, eu fui acolhido pelo Senhor. Qual é a consequência disso? Eu não preciso me sentir pressionado, nem preciso manipular as pessoas para me sentir amado. Eu já sou amado pelo Senhor. E Paulo aqui em 1 Coríntios 4, quando eu preparava aqui a lição, eu lembrei desse texto, eu achei interessante trazer. Ele diz assim, olha, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo está falando do papel dos ministros do Senhor, daqueles que cuidam, né, do povo de Deus e que ensinam a palavra do Senhor, eles precisam ser fiéis. Versículo 13, ele fala assim, ó, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo está dizendo assim, olha, eu não importo, eu não preciso passar pelo julgamento de ninguém, eu não preciso passar pelo julgamento de tribunal, nem eu preciso julgar a mim próprio, porque de nada, diz o versículo 4, me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não preciso me esforçar para provar alguma coisa para alguém, nem para mim mesmo eu preciso provar. O que importa é o Senhor, é a opinião dele, é o que ele pensa sobre mim. E isso a gente precisa levar para o nosso viver. Eu não preciso, como aqui o autor da lição vai colocar, o fato de nós sermos acolhidos pelo Senhor não precisa fazer com que a gente corra atrás da aprovação das pessoas ao nosso redor, para que a gente possa se sentir amado, ter a aprovação delas. Eu não preciso disso, eu já sou amado pelo Senhor, eu sou aceito pelo Senhor. Na continuação aqui desses dois parágrafos, ele fala um ponto aqui muito importante que eu também quero destacar. Ele fala sobre olhar para, eu chamei aqui de olhar para as pessoas com graça. Eu não posso esperar que as pessoas vivam de acordo com o meu prumo, com aquilo que eu coloquei, como padrão que eu estabeleci. Eu não preciso esperar isso. Imagine se Deus me tratasse assim. Imagine se Deus só me amasse se eu vivesse da forma como Ele exigiria que eu vivesse. Isso nunca ia acontecer. Mas Ele me amou quando eu era pecador. Então nós precisamos olhar para as pessoas com graça, entender, meus irmãos. Porque isso não significa que eu sou conivente com o pecado delas. Não é que eu vou olhar para elas e vê-las vivendo uma vida em pecado e dizer assim, não, está tudo bem. Vive da forma como você vive. Não é isso. Mas é olhar com graça, com misericórdia. Olhar com amor. Porque assim o Senhor fez conosco. Um outro ponto que ele destaca aqui, olha, eu não devo viver na prática do pecado. Ele fala aqui em determinado momento assim. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais vemos o nosso desmerecimento e mais buscamos a sua graça. Nós não podemos viver na prática do pecado, nós não merecíamos a salvação do Senhor, nós buscamos a graça do Senhor e ao mesmo tempo entendemos que somos nova criatura. Nós somos um povo santo, separado pelo Senhor. E um outro ponto que eu destaco aqui, quando ele fala que a gente não tem que servir aos nossos próprios interesses, ele fala aqui, logo no início também, de não vivermos concentrados em nós mesmos. Então são pontos que a gente pode destacar para entrar na seção 5, quando ele vai falar sobre formas de expressar esse amor na nossa vida. E ele vai falar de atitudes que devem se mostrar presentes na vida daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. Logo aqui no primeiro parágrafo, vou pedir para os irmãos lerem. Quem pode ler, por favor, esse primeiro parágrafo? Pode ler aqui, irmão Dilson. O senhor está sem óculos? Quem pode ler? Ah, Jéssica. O amor é muito mais que um sentimento ou uma emoção. É o laço que nos une. Ele é expresso pelo dar, pelo falar e pelo conter-se por outra pessoa. À medida que isso é feito, o amor se torna o poder motivador que impulsiona uma pessoa
a perdoar e a esquecer que foi motivo de desapontamento, que feriu. Esse laço de amor nos leva a uma maior apreciação do outro, sem depender do que pensamos, sem ser os talentos, as virtudes e os pontos fortes dele. O amor funciona em vários níveis. O amor mais profundo é o amor pelo Deus Trino e sua palavra. Esse laço de amor que motiva a obediência ao mandato espiritual provê o contexto para a vida. No segundo nível, o amor funciona entre o homem e a mulher, que foram unidos e se tornaram uma só carne. Na esfera humana, esse é o mais forte laço de amor que existe. O próximo nível é o amor entre os pais e os filhos, e entre irmãos. Ele não deve ser isolado dos laços físicos, biológicos e sanguíneos. Então, nessa sessão, ele vai falar que esse amor que a gente recebe pela graça do Senhor também deve ser expresso na nossa vida e vai nos levar a demonstrar isso, né, em atitudes. O que ele coloca aqui é que da forma como a gente recebeu o amor de Deus, esse amor precisa se mostrar presente na nossa vida. Ele fala aqui sobre o perdoar e esquecer o que foi motivo de desapontamento. Então, fala também do amor a Deus, do amor por sua palavra. Ele vai falar do amor pelo cônjuge, do amor pelos filhos, de amor pelos irmãos. E lendo isso daqui, eu lembrei dos mandamentos recíprocos. Quer ver? Abre comigo em João capítulo 13. Mandamentos recíprocos são mandamentos que a palavra de Deus nos traz, onde eu faço para você e você também faz para comigo. E tem muitos mandamentos recíprocos dessa natureza, assim, né, nas Escrituras, e João capítulo 13 traz um que tem conexão com aquilo que nós estamos falando. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Acharam? Vamos ler? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, essa palavra uns aos outros caracteriza os mandamentos recíprocos. E aqui, Jesus deixa claro que amar uns aos outros é um mandamento recíproco. Nós devemos amar e da mesma forma, nós devemos, assim como nós recebemos o amor do Senhor, nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. E se eu amo, manifesto o meu amor por você e você por mim, assim um discípulo deve caminhar e assim ele vai ser conhecido. Porque ele fala, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É característica marcante de um discípulo de Cristo. Ele foi alvo do amor de Deus e ele replica esse amor ao seu redor. E assim nós caminhamos em comunidade de fé. Tem um outro mandamento recíproco que tem relação com aquilo que nós lemos, que está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 32. Diz assim, Efésios 4, 32. Antes sede uns para com outros benignos, compassivos. Veja que ele coloca uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, são mandamentos recíprocos que vão partir do ponto de que assim como Deus fez conosco, nós então fazemos aos nossos irmãos, nós fazemos às pessoas ao nosso redor. Assim como nós fomos alvos do amor de Deus, nós amamos o nosso próximo. Assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, nós também manifestamos o perdão do Senhor na vida das outras pessoas. 6. Origem e deveres do amor. Quando a gente pensa em tudo que foi feito por nós, sem que nós merecêssemos, o que Deus preparou para nós, sem que a gente merecesse, isso acaba nos constrangendo. Porque a gente está acostumado, né, pelo menos na nossa cultura, nós estamos acostumados a merecer algo a partir do momento que a gente faz algo
bom para merecer aquilo. Só que a palavra do Senhor nos mostra que Deus nos abençoa sem que a gente faça algo para merecer. Isso é a graça. 1 João capítulo 4, que para mim é o texto, que não é o texto principal da lição, mas deveria ser. 1 João capítulo 4, quero ler com os irmãos, já caminhando para o fim. 1 João capítulo 4, já para o final da sua Bíblia. 1 João capítulo 4. Diz assim, vou ler o versículo 7 para a gente pegar dentro de um contexto geral, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, partiu do Senhor nos amar. E qualquer resposta de amor que a gente possa dar e a gente precisa dar, vem como resposta ao amor dele que nos alcançou. Nós amamos ao Senhor porque Ele primeiramente nos amou. E aqui cabe uma pergunta para a gente encerrar. Como nós podemos responder ao amor de Deus? Como é que eu, como alguém que foi alcançado por esse amor, que fui salvo, que tive um encontro com esse Deus que transformou a minha vida, como eu respondo a esse Deus? Como eu respondo a esse amor? E eu quero ler essa sessão com os irmãos e apontar 3 coisas que o autor da lição vai destacar. Primeiro parágrafo. Vamos ler o primeiro parágrafo? Vou pedir então aqui. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele amou o seu povo ao escolhê-lo antes da fundação do mundo em Cristo. A consciência de tão grande amor produz, em retorno, amor a Deus da parte daqueles que por Ele são amados. Desse modo, a mulher pecadora amou o Senhor que a havia perdoado. O crente não pode fazer outra coisa senão amar a Deus em retribuição. Assim, a causa de nosso amor a Deus não se encontra em nós mesmos, como se por nossa iniciativa tivéssemos resolvido ou decidido amá-lo, mas encontra-se no próprio Deus, que primeiro nos estendeu o seu eterno amor. Obrigado, Léo. E como é que a gente responde esse amor baseado nesse primeiro parágrafo? Deus me amou, o Senhor me amou. Como eu respondo a esse amor? Amando a Ele. Amando a Ele, como o Senhor pede que nós o amemos, de todo o coração, alma, força, entendimento, é amar o Senhor com a nossa vida. Então, como eu respondo a esse amor de Deus? Amando o Senhor. A gente vai ler agora o segundo parágrafo. O cristianismo é caracterizado pela profissão de fé, que consiste numa reafirmação pública e sincera do Evangelho por parte do crente. Jesus exigiu isso de seus discípulos, mas tal confissão tem que se apresentar acompanhada por evidências de sua genuidade. Mais do que outros, Tiago preocupou-se com uma falsa profissão de fé. Ele denunciou quem declara ter fé, mas não tem obras para comprovar. De acordo com João, é mentirosa qualquer declaração falsa com relação à vida moral e com relação à doutrina. Olhando esse parágrafo, uma vez que o Senhor me amou, como eu expresso esse amor agora? Como eu posso, por meio da minha vida, responder a esse amor do Senhor?
Ele fala aí de prática de boas obras, vivendo por Ele. Mas eu quero destacar aqui que ele diz assim, olha, ele denunciou quem declara ter fé, Tiago, né? Mas não tem obras para comprovar. Lembra desse texto, quando o Tiago fala assim, olha, você diz que tem fé, mas não tem obras. E eu, com as minhas obras, eu te mostro a minha fé. É uma fé que é colocada em prática, uma fé que é vivida, uma fé que é vista. Então, a prática de boas obras, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, é algo que pode ser que é uma resposta desse amor do Senhor. E o terceiro parágrafo, a gente vai ler aqui o terceiro e o quarto parágrafo. Quem pode ler, por favor? Vou pedir aqui para o nosso irmão Gideão fazer a leitura. João exige amor profundo de seus leitores. Ele nos trata de maneira habitual, amados, indicando sua afeição por eles e preparando-os para amar. A ordem para que tenham amor entre si já havia sido dada anteriormente. Ele se repete aqui, dando um motivo a mais, porque o amor procede de Deus. A procedência das coisas é um tema essencial nessa carta. O apóstolo exorta aos seus leitores a que sempre procuram distinguir a origem das coisas. Quando algo não procede de Deus, isso significa que é mundano, maligno e destinado à condenação, como as coisas que há no mundo. O que não pratica justiça, o que não confessa a Cristo, é quem pratica o pecado. De Deus, porém, procede o amor, seu autor e fonte. O amor que temos exercendo procede dele. É ele quem circuncida o coração dos seus filhos para que possam amar. E quem produz o amor em nós pelo seu Espírito. Decorre daí que o crente é identificado pela capacidade de amar, que também indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Esse amor em ação continua um estado constante. Quem vive dessa forma, conclui João, é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, nesse terceiro e quarto parágrafo, a gente pode destacar que nós respondemos esse amor de Deus amando o nosso próximo, amando as pessoas ao nosso redor. Vamos ler a conclusão e a aplicação para finalizar? Diz assim: devemos viver assim porque pertencemos àquele que é justo e porque nosso propósito maior é refletir sua glória. Podemos viver assim porque a graça de Deus torna isso possível. Abraçamos a prática do amor em suas várias manifestações, como valor familiar, como consequência da declaração de Jesus de que somos justificados a seus olhos por causa da justiça dele. E ele nos ajuda a desenvolver humildade, reverência e gratidão necessárias para vivermos assim. Ensinamos nossos filhos a viverem assim, sendo nós mesmos o exemplo para eles e contando para eles por que e como fazemos o que fazemos. Aplicação. Examine de que maneira a bênção da nossa justificação em Cristo se reflete em nossa vida diária e em nossos relacionamentos, conforme o ensino de João 14, 27, João 16, 33, Romanos 5, 1 ao 11, Efésios 2, 14 a 22 e Filipenses 4, do 6 a 7. Respondo que 2 Coríntios 5, 14 e 21 ensina sobre aceitarmos a nós mesmos, nossas circunstâncias e as outras pessoas. Nós temos 10 minutos, a gente pode fazer assim. Ele fala de que a gente examine os textos de João 14, 27, João 16, 33, Romanos 5, do 1 ao 11, Efésios 2, do 14 ao 22 e Filipenses 4, de 6 a 7, examinando de que maneira a bênção da nossa justificação em Cristo se reflete em nossa vida diária, em nossos relacionamentos. Então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou separar algumas pessoas assim, dentro daqui do espaço para que a gente leia esse versículo de maneira individual. Você compartilha, você pode conversar com as pessoas ao seu redor e depois a gente fecha. Pode ser? Então vamos fazer assim, são 1, 2, 3, 4, 5 textos. Eu vou dividir da seguinte forma:
daqui do primeiro banco até aqui, a gente pega João 14, 27, tá? Daqui do irmão Francisco até lá para trás, João 16, 33. Eu sei que não vai dar para trocar para conversar, mas você pode conversar com as pessoas ao seu redor. Lá de trás, a gente pode pegar, vou falar ainda, de lá até que o presbítero Jorrene pode ser Romanos 5, do 1 ao 11. Dá uma lida, veja como é que a bênção da justificação se reflete em nossa vida, como o fato de eu ser justificado por Cristo se reflete em minha vida, de acordo com Romanos 5, do 1 ao 11. Daqui, a gente pode pegar até aqui, o presbítero Militino aqui, olha, Efésios 2, 14 a 22, e pegando aqui do Adirson até aqui à frente, Filipenses 4, do 6 ao 7. Então, assim, a gente tem aí 8 minutos. Então, a gente pode separar aí uns 3 minutos para os irmãos lerem, dar uma lida, e depois a gente vai olhar como é que o fato de eu ser justificado por Cristo, de acordo com esse texto, qual é a implicação disso, como isso vai se refletir na minha vida. Filipenses 4, do 6 ao 7. Dá uma lida, olha para trás, vê o que o seu irmão na fé encontrou, o que ele pensa, e depois a gente fecha. Talvez não dê para todo mundo falar, mas pelo menos a gente faz uma aplicação, um exercício prático. João 14, 27. Ah, vai ter mais ou menos ali. É isso aí. Isso. Não, tá aqui. João 16, 33. Vê com o presbítero de Bião o que ele acha. Quatorze, 27. Mais um minuto, meus irmãos. Tenta fazer assim, resumir em uma palavra. Duas palavras. Pode fechar aqui, Anitta? Não. Deixa eu só lembrar do texto. Ó, vamos lá para o tempo. João 16, 33. O que vocês podem afirmar ali, baseado nesse versículo? Eu consigo resumir em duas. Eu entendo que é um conforto e um alerta. É um conforto e um alerta. Um conforto porque Jesus já venceu o mundo.
e um alerta, porque mesmo ele vencendo esse mundo, você vai passar por aflições. É o mesmo texto. É o mesmo texto. João 16, Romanos 5, do 1 ao 11. Quem quer aqui colocar? Presbítero Jorrênio. Romanos 5, de 1 a 11, elas nos ensinam duas palavras centrais aqui: a paz e a reconciliação que temos em Cristo. Paz e reconciliação. Efésios 2. Quem aqui quer colocar? Vamos. Efésios 2, o senhor leu? Qual a palavra que o senhor quer destacar aí? Efésios. Não precisa ler não, só qual a palavra que o senhor quer destacar aí do nosso relacionamento, o que a justificação implica para a nossa vida. Aqui o escritor está dizendo que nós devemos aproximar-se, porque nós estávamos longe, mas Paulo, pregando ali a mensagem do Senhor Jesus, exigiu que nós chegássemos para perto, para realmente, está no versículo aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo chegando à conclusão que nós precisamos ter este versículo como lema da nossa vida. Sem a graça, nós não temos a salvação. Daqui da frente, quem pode falar? Eu não estou podendo ler, não, cara. Então, aqui nesses dois versículos, o que a gente pode destacar é que a gente, né, fala uma ordem aqui para a gente não andar ansioso. Uma palavra, né, chave poderia ser ansiedade, a gente colocar diante de Deus e descansar no Senhor e estar sempre contente, né, ter o contentamento, lembrar do que o Senhor fez e sempre colocar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né, com ações de graças. Meus irmãos, já encerrou o tempo, aí eu vou ficar te devendo, eu vou aí para te ouvir. Mas se a gente olhar dentro de um contexto, todos eles, os irmãos falaram está certo, mas todos eles têm uma palavra em comum: paz. Tanto o texto que cada grupo leu fala sobre paz. A justificação nos garante, nós temos paz com o Senhor. Isso é uma bênção. Tá bom, tá bom, meus irmãos? Os irmãos entenderam? Deus abençoe. Falei um amém misturado com um bom. Até a próxima lição. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Bem bonito? Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Poder sentar. Que lindas crianças aqui à frente, nos ajudando nesse coro maravilhoso. Glória a Deus. É muito bom ver essa igreja com essa escola dominical tão linda. Olhando aqui da frente, né, cada rostinho. Sentimos falta de alguns, sim, né, que possamos nos lembrar que eles não puderam estar aqui conosco. Se você está lembrando de alguém da sua classe, dá uma ligadinha, manda uma mensagem, diz assim: senti sua falta hoje, meu irmão. Próximo domingo, esteja conosco, está acontecendo alguma coisa, tem a revista nova, durante a semana a gente vai estar entregando, para quem não recebeu hoje, a revista nova. Então, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que possamos ter amor para com nossos irmãos e realmente possamos a cada dia estarmos aqui firmes nas promessas do Senhor. Amém? Amém. Vou estar passando a palavra para o nosso departamento infantil. Eles têm a oportunidade de estar nessa manhã participando da escola dominical. São as nossas crianças. Amém. Lição em 3 minutos. Está passando a palavra para a nossa classe Cedro do Líbano. Está com a oportunidade.
Irmãos, o assunto da lição de hoje é um assunto bonito, né? Falar de amor parece que é fácil, mas não é não. Quer dizer, falar, às vezes é até mais fácil, né? Quantos irmãos aqui que têm um filho, uma filha pequena, ou um neto, que é o meu caso, uma netinha? Quando você chega perto de sua neta, ou da sua filha, ou do seu filho, do seu neto, pequenininho, e você diz para ele o seguinte: minha netinha, eu te amo. Qual é a resposta que você recebe na hora, para aqueles que já são pais, são avós aí? Eu também te amo. A gente chega à conclusão que amar a quem nos ama é mais fácil, ou pelo menos dizer que ama a quem nos ama também é fácil. No título da lição está claro lá: nós amamos porque Ele nos amou. Em João capítulo 15, versículo 16, logo no início diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Em 1 João 4, 19, foi um dos versículos que o pastor destacou bem na nossa classe, diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, quando você diz que ama a Deus, é porque Deus já colocou em seu coração, colocou em meu coração esse sentimento. E uma das definições da palavra amor é que o amor vem do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra. Então, quando você diz ou demonstra que ama a uma outra pessoa, a alguém, é porque normalmente essa pessoa já demonstrou um amor por você. O filho, né, o neto, normalmente diz: papai, eu também te amo, é porque o pai, ou o avô, ou a mãe, ou a avó, já disse para ele: eu te amo. Dificilmente parte da criança essa expressão. Agora, a consciência em nós, como cristãos, como crente, a consciência de tão grande amor produz, em retorno, o amor a Deus por parte daqueles que são amados. Então, quando você diz que ama a Deus, é porque muito antes Ele já não disse, mas sim, Ele te amou. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, é porque Ele nos amou muito bem antes da gente nascer, né, esse amor já estava em nós. O crente não pode fazer outra coisa senão amar a Deus em retribuição. Esse amor jamais vai partir de nós, sempre parte da parte de Deus. Assim, a causa do nosso amor a Deus não se encontra em nós mesmos, como se por nossa iniciativa tivéssemos resolvido ou decidido amá-lo, mas encontra-se no próprio Deus, que primeiro nos estendeu o seu eterno amor. Que nós possamos estar não só dizendo em palavras que amamos a Deus, mas nós devemos demonstrar isso com nossas atitudes, com nossas ações, em cada momento de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Estrela da manhã. Obrigada, classe CA do Líbano, nosso irmão presbítero Osmar. Próximo domingo, Estrela da Manhã está com a oportunidade. Esse é um momento muito importante na nossa escola dominical. A gente vê assim, essa oportunidade de o aluno estar aqui à frente, podendo passar aquilo que ele aprendeu. Eu sei que é pouco tempo, mas
Isso estimula o aluno a estudar, a estar atento ao que o professor está falando na classe, né? E que Deus possa continuar abençoando a cada classe, tá bom? Você não participou desse momento, quando for lá a sua classe, fala assim, eu quero lá na frente. Né? Fica nervoso, né? Mas a gente sabe que Deus coloca aquilo que tem que ser falado nos nossos corações. Está passando, nesse momento, a palavra para a Natália, nossa aniversariante da semana. Quero justificar a ausência da nossa irmã Luci. Hoje ela não deu para estar conosco aqui, mas ela está bem, mas realmente teve um compromisso, mas que Deus possa estar abençoando a vida da nossa irmã. A gente sente falta dela aqui conosco, nos ajudando, mas que Deus possa estar abençoando a vida da nossa irmã. E nossa irmã secretária também, Rosimeire, também hoje não está conosco. Bom dia, queridos. Aniversariante da semana. Se eu falar seu nome, vem aqui para frente. Se tiver algum parente aqui e a pessoa não tiver, por favor, vem pegar também para agilizar o processo. Camila Borges, Dona Mercedes, Cadu, Dona Zilene, Arthur Pontes Viana, Damião, Presbítero Marco Aurélio, Rosângela Domingos e a tia Elaine, que hoje é aniversário dela. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradeço por essas vidas, te agradeço porque o Senhor tem sustentado e protegidos. Te peço que o Senhor dê a eles outros anos de vida, paz e saúde na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, obrigada. Eu vi a Patrícia por aí. Depois, Patrícia, se ela tiver ainda, pega aqui com o cartãozinho da nossa irmã Zilene. Deus possa abençoar todos os nossos aniversariantes, dando mais um ano de vida, né? Hoje ainda é a Elaine. Irmãos, quem não estava aqui dentro, fiz um pedido, né? Quando termina a revistinha no trimestre, a gente pede, se você não for utilizar a sua revistinha, que a gente possa estar entregando aqui na mesa, para a gente possa estar abençoando a segunda igreja de primavera, tá bom? Quando termina a revistinha, a gente abençoa lá a nossa igreja, eles utilizam a revistinha, então, se você não for utilizar, né, vai ficar em casa, você pode está entregando para a gente aqui, para a gente possa estar abençoando a outra, nossa amada igreja, segunda de Jardim Primavera. Está passando a palavra para o nosso pastor, vai estar encerrando a escola dominical, dando os avisos. Muito obrigada, irmãos, pela participação de todos vocês. Domingo que vem, lição nova, estudem, participem, para que possamos estar aqui juntos mais um domingo. Queridos, graça e paz. Deus continue a abençoá-los. A primeira coisa é sobre a nossa caminhada na próxima semana. Próxima semana, primeiro domingo do mês. E, geralmente, no primeiro domingo do mês, o que nós fazemos? Nós temos o culto matutino, depois do culto matutino, às 8 horas, o café da comunhão. Como no próximo domingo é dia de eleição, e a gente sabe das dificuldades, alguns voltam um pouco mais longe. Então, nesse mês de outubro, nós não teremos, no primeiro domingo, o nosso culto matutino e o nosso café da comunhão, tá bom? Estaremos aqui, a escola dominical vai funcionar de forma normalmente. Então, venha para a nossa escola dominical, não deixe de estar presente. Você vai cumprir o seu dever cívico, mas aqueles que podem, venham para que a gente possa dar início à primeira lição da nossa nova revista. Então, próximo domingo, escola dominical normalmente, só não teremos o café da comunhão, ok? Lembrando a você, terça-feira nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, estamos lá no capítulo 5, e nessa semana a gente vai falar sobre um pouco
da temática do contraponto entre obras da carne e o fruto do Espírito. Então, capítulo 5, a partir do verso 16 de Gálatas, é o nosso foco para a próxima terça-feira. Quinta-feira, como sempre temos feito, estamos reunidos aqui em oração. Hoje à noite estamos celebrando, estamos em festa, temos 16 irmãos que serão recebidos e que a nossa igreja esteja aqui feliz e convidando outras pessoas para que possam caminhar junto conosco. Eu tenho uma notícia, isso é do Ministério de Casais, uma notícia boa, né? Nós chegamos ao nosso limite, né? Nós estendemos para 150 pessoas e já temos o total fechado. Nós já temos 150 pessoas, que é a quantidade que nós estávamos mensurando para esse nosso passeio do dia 30 de novembro, lá no sítio Mauá, em Mauá. Então, fiz aquele pedido no domingo e rapidamente nós fechamos o nosso grupo. Pastor, isso que eu ia falar agora. Ok, entenderam? Olha, a nossa irmã Juliette ficou responsável por anotar os nomes e confirmar os nomes. Você que deu o seu nome, confirme com a irmã Juliette, porque nós fizemos uma lista de espera. Então há uma sequência para que ele pediu primeiro, segundo, terceiro, então há uma lista de espera. Aí se você por acaso que deu o nome fala assim, por algum motivo eu não vou, aconteceu alguma coisa, eu não vou poder ir, diga logo para que a gente tenha a noção. E mais uma vez, se você confirmou, irmãos, é um compromisso que você faz, e esse compromisso precisa ser um compromisso a ser cumprido com os nossos deveres, porque nós temos um custo lá, e como eu disse para vocês, algumas pessoas disseram assim, pastor, ficou muito barato. Não é que ficou barato, é que eu propus um número de pessoas, e se a gente chegasse a esse número de pessoas, chegaria a esse valor. Então, o dono lá do sítio, ele fechou nesse valor, porque a gente se comprometeu com um número de pessoas, e graças a Deus, nós teremos esse número de pessoas. Sim, muito bem, o Osmar falou sobre a questão do pagamento. Então, a gente vai pedir a Juliette para pensar ali no limite para pagar, ou se não tudo, uma parte, só para a gente ter a certeza, tá bom? Dito isso, queridos, o nosso PH estará reunida após a escola dominical, nosso PH estará reunida, então homens não vão embora, nós temos um compromisso que era a semana passada, mas foi passado para essa semana. Dito isto, eu quero agradecer, eu estou percebendo alguns visitantes. Quem é que está nos visitando nessa manhã? Levanta a mão, só para eu ver. As duas irmãs, o casal ali atrás, mais alguém? Olha com isso. Não? Que Deus abençoe a vida de vocês que estão conosco nessa manhã. Venham à noite, nosso culto é 18 horas e certamente Deus tem algo a falar ao coração de vocês. Leve o nosso abraço para a família de vocês. Sintam-se bem, sintam-se muito bem entre nós. Dito isto, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras no Salmo 138 e dizer aos nossos visitantes que esse é um momento para a membresia da igreja, os membros dessa igreja local, aqueles que são partes integrantes dessa igreja. Esse momento de exercer a nossa mordomia cristã. Trazemos os nossos dízimos, trazemos as nossas ofertas e trazemos também os quilos que são para abençoar aqueles que estão próximos a nós, que carecem do nosso auxílio. Salmo 138, se você puder, coloque-se de pé. Ministério de Louvor já preparado. E nós vamos ler os versos iniciais
do verso 1 ao verso 3. Leremos de forma alternada. E o verso 1 diz assim: Rendei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Juntos. E alentastes a força de minha alma. E enquanto você louva com a sua voz, louve ao Senhor, trazendo os dízimos e suas ofertas para o sustento da casa e a bênção na casa do Senhor. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar Meu Coração Transborda de Amor. As mulheres acompanharão as meninas e as vozes graves me acompanharão na segunda parte. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas, os quilos, mas nessa oração nós colocaremos, como temos feito de forma constante, o nosso lar, a nossa família, a nossa igreja, colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, que estão passando por dias difíceis, por dias que lhes são penosos, orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão enlutados. Nós trazemos à nossa memória a irmã Janice, que perdeu a sua sogra. Orar também pela Gabriele. Gabriele é uma irmã aqui da igreja, uma jovem, que perdeu seu sobrinho com apenas 9 anos de idade. Orar também pelo Edmilson, que perdeu a sua mãe durante o caminhar dessa semana. Orar uns pelos outros, porque esse é a maior demonstração de amor. Orar e levar aquela pessoa que nós amamos diante de Deus através das nossas orações. Falamos sobre o sentimento de pertencer. Nós pertencemos ao povo de Deus. Somos parte do povo de Deus e devemos viver em comunhão, amando a Deus, amando ao próximo. Esse é o resumo dos mandamentos. Poderoso Deus, nós estamos aqui em tua casa, já no momento de despedida
dessa escola dominical nesta manhã. Agradecidos, porque o Senhor ministrou aos nossos corações, ministrou a tua palavra através da lição, e nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos parte de algo novo, algo maior, que é ser teus filhos e participar da tua grande e gloriosa família. Ah, Senhor, nós pertencemos ao teu povo, nós somos a tua nação, nós somos a tua igreja, somos filhos e filhas que são amados pelo Senhor, e amados pelo Senhor, nós somos intimados por tua graça a amar, assim como o Senhor nos tem amado, a aceitar o nosso irmão, a aceitar as nossas diferenças, e em meio às nossas diferenças, saber que somos ligados pelo Espírito Santo. Somos como um grande corpo com vários membros, mas esses membros são importantíssimos em sua casa. Somos, ó Deus, o teu povo, amados pelo Senhor, e amando o Senhor, nós vivemos para a tua glória. Agradecemos, Pai, pelos dízimos, ofertas, pelos quilos que serão para a manutenção da tua casa, a manutenção daqueles que precisam da sua mão, da sua ajuda através da tua casa. Oramos pelas nossas famílias, famílias benditas. Amamos a nossa casa, o nosso lar, e sempre temos feito desta forma, entregando o nosso lar nas tuas poderosas e gloriosas mãos. Oramos pela nossa igreja, pelos projetos, pela nossa comunhão, para que o Senhor mesmo venha nos despertar para sermos ainda mais abençoadores em meio à nossa sociedade e em meio à nossa família. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, seja em seus corpos, que precisam, Deus, da cura, sejam nas suas almas, sejam em seu emocional, que o Senhor venha curar aquele que está enfermo. Oramos também, ó Pai, pelos enlutados. Seja a tua mão poderosa trazendo o consolo necessário para que aqueles nossos irmãos possam superar esses dias maus de adversidade. Nos una cada dia mais por meio da tua palavra. Nos una cada dia mais para vivermos para a glória e louvor do teu nome. É nossa oração, a oração que fazemos no nome doce, majestoso e glorioso de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor continue a vos abençoar e continue a guardá-los.